Seja muito bem-vindo à live do Ministério de Casais da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. E hoje é Dia das Mães. Parabéns a todas as mamães que nos assistem, as biológicas, as mamães do coração. Que Deus abençoe sua vida, sua história, que hoje seja um dia especial para você. E hoje eu gostaria de falar sobre aconchego, porque Dia das Mães lembra ninho, né? E por isso a foto do nosso banner, um ninho de pássaros, né? Lembra pertencimento, lembra algo assim, um agasalho, né? Participação, algo muito especial, o aconchego. Eu trabalhei muitos anos com abelha. E os insetos, abelhas, vespas, cupins, tem muitas espécies que pertencem a uma classificação chamada eusocial. É a mais alta organização social que tem. Porque ela obedece em 3 critérios que foram propostos, né, por Wilson. O primeiro deles é que a sobreposição de gerações. O que é isso? A mãe tem contato com os seus filhos. Segundo, há um cuidado com a prole. E em terceiro, há uma divisão de tarefas. Nesse caso, desses insetos sociais, reprodutores e operárias. E quando a gente vai vendo, né, várias espécies animais, a gente começa a ver que, geralmente, na grande maioria, quando o bebê nasce, logo ele se levanta e começa a andar. Você vê isso no cavalinho, você vê isso nos bezerros, né? Nas girafas, e inclusive nos macacos, eles se apoiam, se ajeitam na mãe. Mas quando você começa a fazer uma análise, né, você vê que o bebê mais dependente da mamãe é o bebê humano. O bebê humano nem consegue sustentar a cabeça. Por que isso? Eu penso que é de grande importância, porque conforme essa dependência do bebê, faz com que haja um vínculo, vai desenvolvendo amor entre a mãe e o bebê, entre o bebê e a mãe, um aconchego, algo muito especial, que Deus permitiu para que eu fosse criado esse elo, né? Esse elo que marca, que é tão importante. A gente tem histórias de crianças que foram afastadas de convívio familiar, né? E que viveram sem abraço, sem colo. E isso foi deletério para sua formação emocional, espiritual, inclusive, né? E também física. Muitas mudanças ocorreram. Gênesis 2:18, Deus fala assim: não é bom que o homem esteja só. Então, eu gostaria de falar sobre alguns aconchegos. O primeiro aconchego, o aconchego familiar, biológico, sanguíneo, né? A importância da criança, daquele bebê que está crescendo, ele saber que você gosta dele, que ele é bem-vindo e que você quer que ele goste de você também. Esse pertencer, essa proteção, esse cuidado, essa inclusão é de grande importância para os nossos bebês. E essa conexão é essencial para a saúde mental, física e emocional da criança. Criança que não é incluída, criança que não é ouvida, ela se sente uma intrusa, ela se sente desvalorizada. Ela precisa participar. Então você que é mãe, você que é pai, faça com que seus filhos, seus netos participem da dinâmica da família, que perceba, que saiba como é o andamento da família, os gastos, né? Para que ela vista a camisa, né? Conforme a sua capacidade vai aumentando, né? De compreensão, você vai incluindo ela na vida familiar, nas tarefas, incluindo ela nas necessidades, mas sempre com muito amor, com muito cuidado, né? Aquele amor que provê as necessidades básicas da criança, aquele amor que cuida, que protege, aquele amor que ensina, aquele amor que disciplina. Em Jeremias 30:21 diz: olha,
põe marcos, finca postes, né? Isso aí traz proteção, estabilidade, né? Essa disciplina, esses limites são tão importantes. Eu estava pensando nesse tema e me lembrei, nós trabalhávamos num abrigo de crianças e adolescentes e nós íamos na igreja com elas, né, eram meninas, e um dia uma delas foi pedida em namoro, já adolescente, por um rapaz da igreja, um menino muito, muito bacana, e daí ele foi conversar com o Leomã, pedir autorização, porque nós literávamos, cuidávamos desse abrigo. E o Leomã disse, então, que haviam regras. Ele perguntou se ambos estavam contentes, né, queriam isso, mas que haviam regras, e estabeleceu algumas regras. No dia seguinte, eu fui toda feliz lá para conversar com ela sobre esse assunto. Quando ela me viu, ela me agarrou, me abraçou e começou a chorar de uma forma compulsiva. Eu falei, o que está acontecendo? Você não quer, você não tem obrigação de namorar. O que está acontecendo? Eu não estava entendendo nada. E ela me disse, tia, quando o tio Leomã falou que tinha regras, pela primeira vez na minha vida, eu me senti amada. Porque até agora eu nunca tive esse tipo de conversa, esse tipo de regras. Eu me senti amada. Né? Então, aquele amor que cuida, protege, estabelece limites, disciplina, aquele amor que ora, que pastoreia, né? Que cuida, que orienta. Né? Lá em Lamentações 2:19 diz assim, olha, levanta de noite, clama a Deus pelos seus filhinhos, derrama o teu coração como água, ora pelos teus filhos, né? Como é importante, né? Mamãe, papai que me escuta, vovó, vovô, ore pelos seus netos, pelos seus filhos, né? Abraham Lincoln, ex-presidente dos Estados Unidos, ele disse assim, tudo que eu sou ou espero ser, eu devo à minha mãe. Eu lembro-me das orações da minha mãe e elas sempre me seguiram. Elas se agarraram a mim durante toda a minha vida. Ah, meus amados, que as nossas orações sigam nossos filhos, nossos netos, que elas se agarrem a eles enquanto estamos aqui nesse mundo e também quando partirmos, que elas estejam presentes na vida dos nossos amados, né? Como isso é importante. Lá em Jeremias, capítulo 32, 38-40, diz assim, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhe-eis um só coração e um só caminho para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Que Deus coloque no meu coração e no seu esse temor, para que nunca nos apartemos dele. E que a gente possa, no nosso lar, né, que seja uma lareira aconchegante, que a gente possa ter um só coração, um só caminho, né, um só pensamento, sonhos de estar na presença de Deus, de fazer a vontade dele. Família biológica, família sanguínea, eu não sei como é que está a sua família, como é que ela está. Que nós possamos estar a cada momento orando, clamando, pedindo a Deus que nos oriente na criação dos nossos filhos, né? Na influência que nós exercemos, que possa ser feito com amor, com disciplina, sempre com base na palavra de Deus, nos princípios de Deus, com temor a Ele, que nossas orações se agarrem nos nossos rebentos, né? Fiquem com eles impregnados no seu coração e os sigam em todo o tempo. Eu não sei como é que está a sua vida familiar. Eu tenho conversado com algumas pessoas e fico muito triste porque eu vejo que às vezes há rupturas, mães que não conversam com filhos, filhos que desprezam as mães ou falam duro com elas, eu não sei. Eu peço a Deus que você esteja caminhando cada vez mais perto da vontade de Deus, que é um aconchego familiar,
com carinho, com amor, né? Lá em Timóteo, 1 Timóteo, Paulo alerta, né? Timóteo dizendo, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé. E é pior do que o descrente, é pior do que o incrédulo. Que nós possamos repensar nossa família. Tem alguém que você está com problemas, que você está afastado, que você hoje possa procurar, orar, pedir a Deus paz, né? No que depender de nós, que a gente tenha paz com todos os homens, que a gente possa reconciliar. Deus, se Ele tem uma promessa para nós, onde há contentas, Ele pode trazer alegria, harmonia. Onde há tristeza, Ele traz alegria. Onde há guerra, Ele pode trazer paz. Ele tem uma promessa, busque a Deus e faça a sua parte, tenta reconciliação, né? Para que tenha uma família biológica sadia, feliz, dentro da vontade do projeto de Deus, uma família aconchegante, uma lareira, né? Uma lareira deliciosa para você voltar, para você se agregar. Eu gostaria de falar também sobre um segundo agrupamento, um segundo aconchego, que é o aconchego emocional. Você tem alguém, uma família, que não é de sangue, mas é do coração? Gente, como nós estamos precisando nos aconchegar e nos apegarmos a outras pessoas, né? Tem muitas pessoas sofrendo porque não sentem-se fora, né? Excluídas, que não participam de nenhum grupo, se sentem dispensáveis, desnecessárias. Sofrem porque acham que não pertencem a lugar nenhum. Nós conhecemos um homem muito rico, de 53 anos, e ele disse para nós, tem tanta gente em nossa volta, mas eu não tenho um amigo, sabe? Veja bem, nós estamos numa época de rede social, com tanto Facebook, Instagram, tantos centenas de amigos, seguidores, mas nunca o homem se sentiu tão só. Eu estava lendo o texto lá de Marcos 8:22, em que fala que, lá em Betsaida, que Jesus ele põe saliva nos olhos de um cego. E ele fala, você vê alguma coisa? E ele diz assim, eu vejo pessoas como árvores. Daí Jesus novamente toca os olhos daquele cego e ele então distingue de modo perfeito. E eu comecei a pensar que muitas vezes a gente olha para as pessoas como se fossem árvores e seres inanimados. Às vezes, coração frio, cauterizado, a gente olha para o carteiro, às vezes para o entregador do iFood, para atendentes que nos... Né, a gente não vê pessoas que estão com lutas, às vezes com problemas de separação, de divórcio, com medo de desemprego, com dívidas, né? Nós precisamos pedir a Deus que toque nossos olhos novamente para a gente enxergar pessoas como pessoas. Alguém que Jesus morreu, que é um tesouro aos olhos de Deus. Precisamos adotar essas pessoas no nosso coração com compaixão, né? Sofrer junto, com o coração aberto, apoiando, né? A minha sogra, Dona Áurea, ela adotou quase 20 crianças, ela adotou levando para a casa dela. A minha mãe adotou muitas pessoas no coração, ela fazia, cuidava, às vezes quando via alguém na igreja que não tinha para onde ir para almoçar, e ela levava lá para casa. Como nós precisamos de pessoas com o coração aberto, acolhedor, né? Como nós precisamos ser essas pessoas, porque há muita gente precisando de mães. Já mencionei esse texto em Romanos 16:13, quando Paulo fala assim, olha, saltai a Rufo e a sua mãe, porque ela tem sido uma mãe para mim. Paulo já idoso, quem sabe, né? Já careca, ele encontra na mãe de Rufo uma mãe para ele. Quantas pessoas de várias idades estão precisando de alguém que ore por elas, que olhe para elas como um filho, como alguém que precisa de um aconchego. Ao mesmo tempo, há muitos filhos precisando de mães, há muitas mães precisando de filhos. Lá na cruz, Jesus, ali sendo crucificado, ele olha para João e fala, João, apontando Maria, olha, eis aí sua mãe.
e olha para Maria e fala: eis aí seu filho, né? Que coisa, né? Então, primeiro, aconchego familiar, sanguíneo, né? Segundo, aconchego, o aconchego do coração. E o terceiro aconchego que eu quero mencionar é o aconchego que Deus criou, a igreja, né? Deus, ele gosta de aconchego, ele gosta de relacionamento. Alguém disse que se pudéssemos resumir o cristianismo numa palavra, seria relacionamento. E lá em Efésios, né, capítulo 2, versículo 19, eu vou ler nessa versão aqui, que eu gostei muito, que diz assim: portanto, vocês, os não-judeus, comigo e com você, né? Não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Deus, ele tem a família dele, a família cristã. Como que eu faço parte dessa família? Quando eu recebo Jesus no meu coração, eu passo a ser irmãzinha de Jesus. Ele é o primogênito de Deus. Tournier disse que tem duas coisas que a gente não pode fazer sozinho. Primeiro, casar, e segundo, ser cristão. E ele conta isso, né? E uma vez, com isso na mente, eu vi uma história de uma moça que estava muito desiludida e ela resolveu dar uma festa, porque ela estava casando consigo mesma. E teve uma festa muito bonita que foi registrada pela mídia, só que depois da festa, a solidão. E não foi para isso que nós fomos criados. Deus criou a igreja, né? Um outro tipo de aconchego, o aconchego familiar do coração, né? Que você adota pessoas, e a igreja, né? Feita que você deve adotar as pessoas no seu coração. E Deus, então, ele se revela para a igreja. Ele diz assim, ele compara, né, o amor do homem com a mulher, o amor conjugal, com o amor de Cristo com a igreja. Ele compara lá em Isaías 49:15, o seu amor como de uma mãe, mas uma mãe que não se esquece do filho. Ele fala: a mãe pode se esquecer, mas eu não esquecerei de você. Você está gravado na palma da minha mão. Esse é o nosso Deus. Em Mateus 7:9, ele diz assim: eu vou ser um provedor, zeloso como um pai. Ele compara como então o casal, como a mãe, como o pai. E ele fala: vocês têm herança, vocês são co-herdeiros com Jesus Cristo, lá em Romanos 8:17. Um Deus então que se compara com o amor conjugal, com o pai, com a mãe, com a família. Ele usa a família para falar sobre a igreja, sobre o relacionamento dele conosco. Deus que não exige desempenho e perfeição, mas lá em Filipenses fala que a gente deve viver, acima de tudo, né, de modo digno do Evangelho. Nós temos o sobrenome de Deus, está em Isaías 45:4. Nós temos que honrar esse sobrenome. Como cristão, né, nós temos que honrar esse sobrenome de cristão. Não envergonhar a Deus, né? Então, Deus vai nos ensinando como deve ser a vida da igreja. Lá em Romanos 15:7 fala que nós devemos acolhimento, aconchego uns aos outros, como Jesus nos acolheu. Nos acolheu apesar do nosso pecado, e assim nós devemos acolher o outro com tolerância porque ele não é semelhante a mim. É fácil fazer isso? É fácil falar, né? Mas fazer é fácil. Eu lembro daquela quadrinha, né? Daquele versinho. Viver com os santos nos céus, ó que glória. Viver com os santos na terra, bem, isso é uma outra história. Meus amados, mas a gente precisa exercitar. Eu estava lendo um livro em que o pastor disse que ele começou a sentir que estava falhando nisso. E ele começa a pedir a Deus para ser um canal do amor dele. E ele começa a descrever nesse livro experiências extraordinárias. Uma das mulheres que trabalhavam muito com ele na igreja, ela tinha assim, ele começou a olhar para ela e ver que ela estava triste.
E ele então conversa com ela e pergunta para ela como que você está, olhando para os seus olhos. Sempre trabalharam muita coisa eles faziam junto. E ela então desabou e começou a chorar. E contou o momento que ela estava passando, era terrível. E ela compartilha com ele. Sabe? Muitas vezes a gente olha para o outro como árvores inanimadas, utilitários, que a gente vai precisando, pedindo isso, fazendo aquilo. Mas nós precisamos, o relacionamento, seja na família, seja em pessoas que convivem conosco, seja na igreja, tem que ser com amor. Lá em João 13:35 fala isso. Nisto conhecereis que sois meus discípulos. Como? Se amardes, se tiverdes amor. Mas não é um amor só verbalizado, é um amor prático. E você pode dizer para mim, e eu posso dizer também, não consigo, eu não dou conta, como é difícil. Mas quando Deus, Ele nos desafia a algo, Ele nos capacita. Não depende do meu desempenho, mas depende do dele. Ele é graça, Ele quer nos ensinar a ser farol de graça no mundo, né? Sem graça. Então a nossa igreja, nossa vida familiar, nossa vida com pessoas deve ser um farol de graça nesse mundo tão egoísta, tão individualista, nesse mundo tão sem graça. Eu gosto demais dos livros, né? Do Philip Yancey. Ele escreveu esse Desventuras da Vida Cristã e Igreja. Sou cristão apesar da igreja, e um outro, Igreja, por que me importar? São 3 livros, né, pelo menos nessa linha, e ele compara a igreja com os alcoólicos anônimos. Então ele conta a história que o fundador dos Alcoólicos Anônimos entrou certo dia num bar e ele disse assim: eu preciso de um trago. Daí ele pensou bem, ele falou: não, eu não preciso de um trago, de uma bebida, eu preciso de outro alcoólico. E ele então montou então esse grupo em que as pessoas confessam a luta que enfrentam um para o outro e um procura ajudar o outro. Então Philip Yancey diz que nós cristãos, nós não precisamos pecar, nós precisamos de outro pecador, porque nos acolhe, que nós também o acolhamos e nos ajudem um ao outro a andar em santidade no caminho de Deus. Que a igreja deve ser um lugar para curar arranhões, para curar fraturas expostas, para curar feridas, uma comunidade terapêutica que estende a mão para o mundo ferido. Mas para isso tem que ter autenticidade, tem que reconhecer, eu tenho que reconhecer, você também, que nós somos pequenos, que nós somos frágeis, que nós somos pecadores, que nós somos incompletos, que nós precisamos de Deus, do seu perdão, que eu preciso de você, que nós precisamos um do outro, nós somos pequenos. Eu tenho um texto lá em Tiago, né, capítulo 5:16, que para mim é tão complicado. Lá diz assim: confessai vossos pecados e orai uns pelos outros para serdes curados. E é tão difícil isso, não é verdade? Você confiar em alguém, você abrir seu coração. Mas olha, para ser descurados, feridas às vezes internas que a gente traz, a gente leva, como nós precisamos conversar um com o outro. Eu queria que você pensasse sobre isso, e eu também. O que eu preciso mudar? Eu posso dizer, é complicado confiar no outro, mas e eu? Eu tenho sido confiável, as pessoas podem abrir o seu coração para mim de uma forma. E eu vou guardar, e eu vou orar com ela, e eu vou estar no time dela, sem julgamento, sem apontar, ou na hora ou depois, né? Tudo que você me disser pode ser levado contra você no futuro. Não, meu pai, não. A gente não pode, não deve fazer isso. Que Deus incomode o meu e o seu coração, né? Para que nós tenhamos essa comunhão que Ele quer para nós. Lá em Salmo 133 fala que quando há comunhão, Deus intervém com a bênção, intervém com vida longa, né?
ele promove o sobrenatural. Lá em Atos 4:31, a igreja estava reunida em oração juntos. E Deus então manda o Espírito Santo vem, ali o chão treme. Muitas vezes a gente vive uma vida medíocre, sem assim, desfrutar das benesses de Deus, das maravilhas de Deus, do extraordinário de Deus, porque a gente não cumpre aquilo que Ele quer. Como nós precisamos viver no aconchego familiar, no aconchego com as pessoas que convivem perto de nós, né? Atotar no nosso coração, apesar de. Há também aconchego na igreja, né? Com o povo da igreja, e pedir a Deus que nos ajude, nos oriente em todo o tempo. E por último, né? Em todo o tempo nós podemos e devemos buscar o aconchego com o nosso Deus. Nosso Deus que diz que é um pastor e nós somos uma ovelha, que Ele cuida de nós, Ele sara feridas internas, Ele trata de nós, Ele provê, Ele cuida. E Ele diz para mim e para você em Oséias 2:23, tu és o meu povo. Ele tem prazer em dizer que eu faço parte do povo dele. E que eu vou dizer para ele, ele gosta de ouvir, tu és o meu Deus. Que nós possamos chegar na presença dele e falar, o Senhor é meu Deus, o Senhor é o meu Deus. Um Deus que nos segura pela mão. Lá em Salmos 91 diz assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. O aconchego com Deus, vá até Ele, se achegue até a Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele pode direcionar nossos caminhos, Ele conhece o futuro, Ele enxerga na frente, Ele sabe o que vem depois da curva, né? Às vezes a gente não sabe nada, o que vai acontecer? Tem uma curva ali, não sei o que vai aparecer, mas Deus sabe o que tem no fundo do túnel, mesmo que ele esteja escuro e sombrio. Então, eu quero dizer hoje para você, no Dia das Mães, eu quero dizer para você sobre aconchego, sobre ninho. Tenha um lar aconchegante com a sua família, que sintam-se ali como um oásis, um refúgio. Que você tenha também, que seja um aconchego para muitas pessoas. Atote elas no seu coração. Que você também possa conviver na vida da igreja com toda a interesse, né? Pessoas, hoje nós estamos na pandemia, mas você pode ligar para pessoas idosas, pessoas que estão doentes, pode orar junto com elas, pode mandar um áudio de oração para essas pessoas, né? Podemos e devemos fazer isso como igreja de Cristo. E por último, vamos nos aconchegar nos braços do Senhor. Ele tira o medo, né? Ele nos acolhe e Ele nos trata para que a gente possa se relacionar bem com os nossos familiares, se relacionar bem com as outras pessoas que estão à nossa volta, se relacionar bem com os nossos irmãos em Cristo. Ele é o nosso aconchego, o nosso ninho, e Ele nos capacita, nos ajuda a prosseguir. Mãe, mamãe que está me ouvindo, parabéns pelo dia de hoje. Que seu lar seja uma lareira aconchegante, inesquecível para os seus filhos. E que todos nós possamos encontrar nos braços de Deus o aconchego e a cura e a orientação e a direção que tanto precisamos. Amanhã, segunda-feira, às 16 horas, estarei no Café Virtual falando sobre o que as mães esperam dos filhos e que os filhos esperam das mães. Nós vamos estar falando sobre Guarda das Fontes. Esteja conosco. Muito obrigada por você estar aqui. Um grande abraço. Fica com Deus. E até daqui a pouco, às 17 horas, no nosso culto, que nós aprenderemos mais um pouquinho sobre família com o pastor Ricardo. Fiquem com Deus.
Um beijo para cada um, vontade de te abraçar vocês, mas está chegando, está chegando, vai passar, está passando, em nome de Jesus. Até mais, até a próxima, se Deus quiser.